Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos, né? Já estamos aqui na segunda, né? No segundo domingo e continuando, né? Obedecendo as normas estabelecidas, né? Para que a gente possa trazer a mensagem do Senhor, né? Através da internet. Louvamos a Deus por esse dia, por esse domingo, né? Te damos graças, Senhor, por esse dia. E nós vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor, né, buscando em Deus. São dias difíceis para todos nós, para o mundo inteiro, mas o Senhor nos deixou a palavra, que é o nosso alimento, o nosso sustento. Amém? Vamos fechar os olhos por alguns instantes e vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor nessa hora. Senhor, nosso Deus e Pai, o Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus, Deus da terra, santo, glorificado, exaltado seja o teu nome, Pai. Vem estar conosco nessa noite, venha trazer paz aos nossos corações, Senhor Deus. Venha enviar sobre nós a tua palavra santa, revelada. Visita os lares agora, as famílias, Senhor, que, Senhor, nesse momento vão estar ouvindo essa palavra, essa mensagem. Que o Senhor venha visitar os lares, que o Senhor venha abrir os corações, que o Senhor venha agir com poder e glória nessa noite sobre nossas vidas, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Então vem, Senhor, envia sobre nós a tua palavra revelada. Venha falar lá no profundo, lá no coração do homem, lá onde o Senhor conhece e penetra mesmo. Fala no profundo dos nossos corações, edifica nossas vidas nessa noite. Pelo poder da tua palavra, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, amados. Eu quero assim compartilhar com a igreja nessa noite a palavra do Senhor. Está em João, no Evangelho de João, no capítulo número 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxime-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Irmãos, vamos deixar um pouco assim de lado o coronavírus, porque nesses últimos dias, meses, é o que a gente vê mais através da televisão, as pessoas comentando, vídeos vêm para cá, para lá, e a gente fica, as pessoas estão aflitas, apavoradas, mas vamos deixar de lado um pouco. E antes de começar nessa mensagem, dizer para os irmãos assim que Deus, Ele está cuidando, Deus está no controle de tudo. O Senhor nosso Deus está no controle de tudo, não é verdade? E é hora de a gente descansar em Deus. Eu já ouvi muitos vídeos, muitas pregações das pessoas falando a respeito de muitas coisas, profecias, tantas coisas estamos ouvindo. É hora de nós nos acalmarmos o nosso coração, saber que a sua vida, a minha vida, está guardada pelo Senhor. Amém? Que você possa pedir realmente que o Senhor te dê paz no teu coração. Não é? A gente está ouvindo assim, nesses tempos assim, vídeos falando de tantas profecias, do que Deus tem. É um tempo que é para a gente realmente, é um tempo que a gente possa buscar a Deus, um tempo que a gente possa se aquebrantar na presença do Senhor, renovar as nossas esperanças, que a nossa esperança está no Senhor Jesus, não é verdade? É um tempo onde nós temos que refletir, de reflexão para o mundo inteiro, não só para a igreja, mas para o mundo inteiro. Mas eu quero trazer uma palavra nessa noite para que a gente possa realmente ouvir a voz de Deus. Nós vamos ouvir a voz do Senhor. Você viu comigo aqui nesse versículo 16, logo no início, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo. De que maneira? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus, seu Filho unigênito. O amor de Deus pelo mundo foi o amor não pelas coisas do mundo. Deus amou o mundo, amou o homem que Ele formou do pó da terra. Deus olhou para o mundo e com a sua misericórdia infinita, com o seu grande amor,
olhou para o homem que estava distante de Deus desde lá do pecado, do início, no jardim do Éden, que se afastou do Senhor. E Deus agora ele vai enviar Jesus. O amor de Deus foi muito grande, né? Ao ponto de ele entregar o seu filho para nos salvar. Esse amor de Deus para o mundo não é um amor como eu quero trazer para a igreja hoje para a nossa reflexão. Um amor pelas vidas, pelas almas que iriam perecer neste mundo. E eu parando aqui, pensando já no início dessa mensagem, quero refletir com os irmãos a respeito disso. E o mundo, e o nós, os homens? Nós temos se voltado para o mundo. A Bíblia fala que quando Deus amou o mundo, Ele amou realmente as almas que estavam aqui, enviou Jesus no seu plano, né, para nos salvar. Mas hoje o que a gente vê, o que a gente tem visto, né, o mundo, o prazer pelo mundo, o prazer que o homem está tendo pelas coisas do mundo. Né? E você diz assim, mas pastor, mas o mundo, é bom estar no mundo? Jesus disse que nós não somos deste mundo. E quando ele orou lá em João 17, ele orou para que o Senhor nos guardasse e nos livrasse do mal. Mas a partir do momento que o que a gente vê hoje, o homem se voltando para o mundo, o homem ele tem se apegado muito com as coisas deste mundo, tem feito planos como que a vida aqui fosse uma vida eterna, e aqui não é uma vida eterna. Nós temos um tempo, vamos passar aqui, somos como nuvem que passa, é verdade, mas nós estamos muito voltados para o mundo, para as coisas do mundo. E o Senhor, quando Ele ama o mundo, mas Ele ama a nós, as almas, as vidas que Ele formou aqui do pó da terra. Quero pensar com você nisso e abrir com você lá em 1 João, no capítulo 5, né, versículo 19, epístola de João, né, a epístola do apóstolo João, no capítulo 5, vou estar aqui junto com os irmãos meditando. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, usando uma expressão, dizer assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, a gente começa a refletir, né, a respeito do mundo, que ele jaz no maligno, não que ele é do maligno, né, não pertence ao diabo, mas a influência que o inimigo ele tem sobre o mundo é muito grande. Então, ele exerce uma influência em todas as áreas neste mundo, né? Tanto em governos, na vida de pessoas. Então, nós temos que ter cuidado aqui, porque a palavra nos fala claramente isso. Então, há uma influência do inimigo no mundo. Por isso que o Senhor nos fala aqui, quando Ele fala isso, né? E aqui eu quero ver também, ainda continuando aí nessa palavra, em João também, 1 João capítulo 2, a gente volta um pouco aqui, no capítulo 2, Deus nos fala para que a gente não venha amar o mundo. Não é que é para a gente parar e pensar, Deus amou o mundo, Ele amou realmente a nós, as nossas vidas. Né? O amor de Deus pelo mundo não é pelas coisas do mundo. E o homem hoje ele tem se voltado para os prazeres deste mundo, que o mundo pode oferecer, né? As festas, a exorgia, o dinheiro deste mundo. O homem tem se voltado para as coisas do mundo e tem se esquecido do Senhor, do Criador. Então, na primeira epístola de João, continuando aí no capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Deus está falando, né? Para que o homem, nós, a igreja, que a gente não tenha esse amor profundo pelo mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, aqui estamos falando claramente, irmãos, que a soberba da vida, o homem, ele vive se voltando muito para as coisas do mundo e se apegando a essas coisas do mundo. Mas o Senhor nos diz claramente na sua palavra que a gente estamos no mundo, mas o Senhor é o Pai, eles estão aqui, mas eu oro para que sejam livres do mal. Vamos viver aqui, vamos ir em harmonia com o nosso irmão, vamos ter paz com todos os homens, vamos andar com justiça, como eu tenho ensinado sempre na igreja. Nós não vamos esquecer que não podemos nos voltar como a própria igreja tem se voltado para o mundo. As pessoas na igreja, elas têm se voltado muito, se apegado muitas coisas mais do mundo que as coisas do Senhor. Quando a gente fala a respeito de algumas coisas, por exemplo, de vir buscar a Deus, de orar, de estar nos cultos, a gente vê que na igreja
na maioria, em grande parte das igrejas hoje, a gente vê as pessoas dentro da própria igreja se apegando a muitas coisas do mundo, a programação, a televisão, todas as coisas que o mundo nos oferece, irmãos. As pessoas muito voltadas para as coisas do mundo e se distanciando cada vez de Deus. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque o mundo está aí, a Bíblia fala que tudo isso vai passar, a palavra de Deus permanece eternamente. Então a minha primeira preocupação nesse momento, falando a respeito de Jesus, que Deus enviou Jesus com um propósito para o mundo, né? Jesus foi enviado para o mundo, não só foi para a igreja, mas para todos os homens, é que Deus nos fala que a gente tem que ter cuidado com o mundo, tem que ter cuidado com as coisas do mundo. A gente não pode sair por aí abraçando as coisas do mundo, trazendo para dentro da nossa casa, para nossa família, para a igreja. Né? A igreja ela tem passado um período agora que vem trazendo muitas coisas do mundo e está introduzindo dentro da igreja. Nós somos chamados para ser luz do mundo, não trazer o mundo para dentro da igreja. A gente sempre tem falado isso na igreja, então cuidado, irmãos. Vamos ter cuidado. Jesus ele fala que nós não devemos amar o mundo, né? As coisas do mundo, as atrações do mundo. E em Tiago capítulo 4, também lá no versículo 4, né? Depois você pode estar vendo lá, que fala assim que a amizade do mundo é a inimizade com Deus. Então fica bem claro para nós, né, que estamos diante do Senhor, que nós temos que andar neste mundo, mas sabemos e temos essa certeza, nós somos cidadãos dos céus, andamos neste mundo, estamos aqui por um período ao qual o Senhor Deus, né, nos deixou aqui, mas o que Deus tem preparado para nós, uma vida eterna, aqui é só um momento, é um tempo que nós vamos passar aqui, e logo vamos estar todos com o Senhor. O plano de Deus é muito maior e vai muito além disso. Então, hoje, a minha preocupação nesse momento é isso, é que você possa olhar mais para Deus, buscar mais a tua vida com o Senhor, deixar um pouco de lado as coisas do mundo, né? As preocupações dessa vida, deixar muitas vezes de lado algumas coisas que nos prendem muito neste mundo para estarmos mais com o Senhor, igreja. Não é verdade? Hoje a gente está vivendo essa situação aí, né, desse vírus que agora atingiu o mundo inteiro. Mas o mundo é assim mesmo, as pessoas estão preocupadas muito com o dia a dia, com a vida financeira, com passeios, com festa, tantas, né, preocupações que o mundo, é compromisso, é aquela vida diária. Mas a gente tem que entender que o Senhor nos mostra aqui nessa palavra, né, quando ele fala a respeito do Filho, ele começa a falar que ele viu realmente, Deus amou o mundo e ele nos amou. E Jesus foi enviado realmente para nos resgatar, né, para nos salvar. Continuando aqui, né, a palavra do Senhor aqui, então ele diz assim, então Deus enviou, Deus amou o mundo e ele enviou Jesus, o seu amor fez com que ele enviasse Jesus, né, para que todo aquele que nele crer, então é fé, a fé em Jesus. Deus deixou claro para os homens, para o mundo, que Jesus, ele foi enviado. Ele diz, todo aquele que crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele deu recado para os homens. Depois que formou o universo, Deus formou o universo, a Bíblia diz que Deus ali no início, em Gênesis, a gente sabe que Deus faz separação das águas, vai criar a terra, vai formar todas as coisas, né? Os luminares, tudo foi formado, o homem depois. O Senhor deixa agora na sua palavra, né? E ele nos diz, ele agora enviou Jesus, como ele diz aqui, para que todo aquele que nele crê, a fé somente em Jesus, a fé no Senhor Jesus, a fé que vai nos levar à salvação, essa fé que é no Senhor, que somente em Jesus a salvação para todos os homens. A Bíblia diz lá em Efésios, quero ver com os irmãos agora no Efésios capítulo 2, vamos estar meditando aqui junto com a palavra, né? Estou aqui, você está acompanhando, eu sei que quando a gente está aqui não está na igreja, a gente está ali sempre olhando os irmãos para olhar a Bíblia, mas a gente vai acompanhando aqui juntos e tal, vamos estar juntos aqui. Então, a Bíblia diz assim, Efésios capítulo 2, irmãos, do pecado para a salvação pela graça, né? O apóstolo Paulo começa a falar aqui, ele fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? E ele começa a falar, vamos pular um pouco aqui, então ele diz assim, porque pela graça sois salvos,
A graça, como nós sabemos, é o favor de Deus, nos alcançou, essa misericórdia de Deus infinito nos alcançou pela graça dos salvos, mediante a fé. A fé, e ele diz aqui, isso não vem de nós, não de Deus. Então essa fé que o próprio Deus nos dá, essa fé que não vem assim, nem de mim, né? O Senhor diz que mediante a fé e não vem de vós, é um dom que Ele colocou no nosso coração. Essa fé em Jesus que vai salvar o homem. Somente a fé no Senhor Jesus. Não é a fé em imagens, não é a fé em santos, não é a fé em Buda e tudo que a gente ouve que o mundo hoje, né, proclama, né, em nosso Brasil mesmo a gente vê, né, Padre Cícero, imagens sendo adoradas, imagens, né, como que pudessem fazer alguma coisa, pudessem realmente salvar os homens. Por que eu estou assim trazendo aqui para que a igreja a gente possa estar meditando aqui, né, nessa noite? Porque o Senhor, irmãos, Ele olhou para o mundo, né, e envia Jesus com um propósito. E o recado é para o mundo inteiro. Esse recado já vinha sendo dado lá atrás através dos profetas. Em Isaías 43, ali, né, pelo versículo 12, por ali, 3, o Senhor fala assim: eu anunciei salvação e pelos 4 cantos, e a fiz ouvir nos 4 cantos da terra. Deus vai anunciar uma salvação para todos os homens, para o mundo inteiro. Essa palavra tem sido pregada pelos 4 cantos da terra. Muitos têm ouvido falar de Jesus, muitas pessoas têm se voltado para o Senhor, até aqueles que não conhecem a palavra, mas eles têm esse entendimento que Jesus, Ele veio, que é o Filho de Deus. E a gente vê o mundo de que maneira? As pessoas se voltando para ídolos, para imagens, é Padre Cícero, é Buda, é as crenças, as religiões espalhadas pelo mundo inteiro. Mas a Bíblia nos esclarece, nos fala que Deus enviou Jesus. Não enviou Buda, não enviou Padre Cícero, não enviou nenhuma dessas pessoas, mas enviou Jesus para todo aquele que nele crê. A fé em Jesus que vai levar os homens à salvação, não tem outro caminho. E Deus tem olhado para o mundo, da maneira como o mundo tem caminhado, se distanciando cada dia mais do Senhor e da sua palavra. Aquele que não receber o Filho não tem a vida eterna, irmãos. Ponto final. A palavra do Senhor é muito clara. Então, essa fé que nós recebemos, que ele diz, não vem de nós, nem vem de nós, é dom de Deus. Porque ele diz aqui, não de obras, versículo 1, para que ninguém se glorie. Então é essa fé que vai nos levar ao caminho da salvação. Não tem outra. Romanos, capítulo 10. Vamos lá em Romanos, capítulo 10. Hoje eu fico pensando nisso porque eu tenho orado a Deus em tudo que tem acontecido também no mundo. A gente vê cada vez mais os homens se distanciando de Deus. Nós estamos aqui no Brasil, estamos preocupados, né, com o nosso Brasil, mas a gente está olhando para o mundo inteiro, irmãos. Deus, ele está assim, ele alcançou todas as nações, ele está trabalhando no meio das nações todas. Porque Jesus foi enviado para o mundo, não foi exclusivamente para o nosso Brasil. E essa palavra é clara quando fala que Deus enviou Jesus para nos salvar. E aqui no capítulo 10 de Romanos, né, a palavra do Senhor nos fala aqui, né, porque ele diz assim, se com a boca, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vou repetir, irmãos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar quem? Jesus. Não é confessar Buda, Maomé e todas essas religiões. Esse recado foi dado por Deus para o mundo inteiro, para os homens que estão aqui na terra. Se confessares a Jesus como teu Senhor, realmente se com a tua boca confessares, o teu coração em crer, tiver a fé, será salvo. Porque com o coração se quer para a justiça, continuando aí, com a boca se confessa a respeito da salvação. E aqui na frente ele fala, versículo 3, aí em Romanos 10, ele vai falar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então,
aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. A salvação está em Jesus Cristo, irmãos. Então, Deus, ele enviou Jesus. Para quem, pastor? Ele enviou Jesus para o mundo todo. Para que todo homem, através da sua fé em Jesus, realmente através dele fossem salvos. Mas hoje a gente vê um mundo, irmãos, tão distante de Deus. A gente vê cada dia mais as pessoas se distanciando do Senhor, a cada dia mais se afastando da presença do Senhor, igreja. Então eu quero continuar lá e voltando lá em João, né? Voltando nessa palavra, onde o Senhor está nos dando nessa noite para a gente estar meditando. É um texto bem conhecido, né? E a gente sempre fala que é o centro da Bíblia, e é verdade. Então ele diz aqui, para que todo aquele que nele crer em Jesus, né? Nós falamos a respeito de fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e essa fé é graças a Deus que é nos dada através do Senhor na nossa vida. Então ele diz que não pereça, né? Não pereça, porque aquele que não tiver fé, que não crer em Jesus, vai perecer, e no porvir, no grande dia do Senhor, no juízo de Deus. Ele diz, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Jesus, ele foi enviado para o mundo com esse propósito, para trazer vida para o homem, vida eterna. O evangelho que nós pregamos, o evangelho que tem que ser pregado, é esse que vai trazer o homem ao arrependimento, para que ele seja salvo, irmãos. Esse é o evangelho do Senhor nosso Deus. Foi deixado para que os homens, através dessa palavra, se arrependam, se convertam e venham ao Senhor e se convertam a Deus e sejam salvos. Para que tenham vida eterna. Aí é um ponto que eu quero parar aqui e meditar com os irmãos nessa noite. A vida, irmãos. A vida eterna. Qual é o nosso conceito de vida? Olha, pastor, hoje com essa pandemia, as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo do quê, pastor? As pessoas estão com medo por causa da vida, porque a vida está se ceifando, a vida está indo embora. Mas, irmãos, a Bíblia fala que a morte é certa. A morte é certa. Deus não deixou na sua palavra que o homem está destinado à primeira morte e depois o juízo. Não é isso que a Bíblia nos fala? Mas está todo mundo em pânico, sabe por quê? Canino tem conversado com alguns irmãos, porque agora todo mundo está preocupado, desde o grande, o pequeno, do pobre, do rico. A morte preocupa e assusta os homens mesmo. Mas a Bíblia diz que nós estamos destinados à primeira morte, por causa do pecado, igreja. Pode ser que a gente não vá agora, nesse vírus, né, como eu tenho falado para alguns irmãos, mas você pode ser acometido de uma outra doença durante esse vírus ou depois, e Deus te recolha. A morte nos assusta, nos preocupa. Por quê? Porque Deus nos destinou a uma vida eterna, e aqui a primeira morte todos nós vamos passar. Então, esse é o ponto, né? Esse conceito de vida que o homem ele cria dentro desse universo. As pessoas, elas vivem aqui, nós vivemos aqui, como que aqui fosse a eternidade. Não é a eternidade. Tudo vai passar. A nossa vida vai passar. Tudo vai passar. A palavra do Senhor permanece, mas a vida vai passar. Mas nós crescemos, estudamos, nos formamos, casamos, formamos famílias, mas esquecemos que a vida aqui é passageira. Nos agarramos no mundo, por isso que o Senhor falou, não ameis o mundo, porque tudo isso vai passar, né? Hoje a gente vê a cobiça do homem, chegou a um ponto máximo aí, a gente vê uma cobiça muito grande, mas vamos voltar aqui, sabe? A soberba da vida, porque se eu tenho uma vida boa, eu me acho uma condição melhor que as pessoas, porque graças a Deus Jesus me abençoado, eu tenho um padrão de vida melhor. As pessoas orgulham a vaidade desta vida. Que é a vida, irmãos. Não que você vai agora, pastor, eu vou ficar aqui preocupado porque eu nasci, vou ficar preocupado sempre, eu vou morrer. Não quero isso não. Não quero que você pense assim, mas eu quero que você tenha ciência, como nós temos da palavra do Senhor nos garante, que nós vamos passar pela primeira morte, e que esse período que nós estamos aqui neste mundo é para que a gente realmente se achegue ao Senhor, para que a gente possa conquistar a nossa salvação. Isso é para todos os homens grandes e pequenos dessa terra. Que as pessoas não podem ficar se apegando
as coisas deste mundo e esquecer que há uma vida além dessa, que é uma vida que o Senhor preparou, a vida eterna para aqueles que aceitaram Jesus, que vai além dessa vida que a gente está aqui, que é passageira, igreja. Né? Se eu abrir com você em Isaías, vamos abrir em Isaías, né? Capítulo 40 de Isaías, vamos ver aqui a palavra do Senhor, né? A palavra nos fala aqui que o homem é como Eva, né? Isaías 40, e a gente fica pensando nisso, né? A gente para um pouco e fica pensando nisso. Aqui diz assim, né? Isaías 40, ele fala aqui, capítulo 40, versículo 6. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o óleo do Senhor, na verdade o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O homem, como a vida nossa, assim, irmãos, como a erva. Floresce. Aqui hoje a gente tem aqui essa florzinha, né? Foi deixada aqui para melhorar um pouco aqui, né? A gente não está na igreja com os irmãos, aí a gente colocou aqui um enfeite para aqui para alegrar. Mas, irmãos, é como uma erva, floresce, fica bonito, seca e morre. Então, quando Jesus veio, ele veio falar de uma vida, mas ele está falando de uma vida eterna. Esse é o plano de Deus para os homens. Essa é a palavra do Evangelho para a igreja, para o mundo inteiro. Olha, gente, vivam aqui, se voltem para o Senhor, busquem ter paz com os homens, receba Jesus na sua vida como seu Salvador, viva, construa a família, seja feliz, ame o seu próximo, mas não se esqueça que Deus tem um plano maior com você, que é uma vida eterna, uma vida que vai além dessa, e que nós temos que trabalhar pela comida que não perece, irmãos. Nós estamos esquecendo disso, o mundo está esquecendo disso. Fala para mim, não precisa me responder, eu tenho esse costume de falar para os irmãos da igreja. Corre, o pânico em geral. Um pânico em geral, né, por causa dessa situação que a gente está vivendo. Os hospitais, as pessoas, é verdade. Agora, diante dessa situação, muitos planos estão engavetados, porque não sabemos como que vai, né, a previsão de 2, 3 meses de voltar, a economia, não sei, com a decisão, né, do nosso governo, do Congresso, enfim. Não sabemos, né, quais as decisões que vão ser de acordo com o dia a dia, como eles estão falando. E agora está tudo paralisado na vida de muitas pessoas. E o que me deixa ainda, assim, muito preocupado e um pouco triste, é que meio a tudo isso que está acontecendo, o mundo ainda não despertou para a palavra do Senhor. Porque que Jesus nos foi enviado, porque Deus está nos falando a respeito de uma vida que Ele diz, na casa do meu Pai muita morada, há muito tempo o Senhor tem nos falado, despertado a igreja e o mundo para isso. E as pessoas estão preocupadas ainda, né? Salvar as vidas. Sim, salvar vidas, a gente vai aos hospitais, medicação, tudo isso. Mas salvar essa vida, essa carne que vai voltar ao pó, mas aquela vida que é eterna, só Jesus pode salvar, irmãos. Muitos estão partindo agora com Cristo e a gente sabe que no dia do Senhor vão ser levantados pelo Senhor. Mas tem muitas vidas que estão se perdendo agora, que estão partindo sem Jesus. E o que vai ser na vida além? Uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna em choro, lá, né, naquele caldeirão de fogo, como diz a palavra, né, e só choro e ranger de dentes. A preocupação hoje do homem ainda é olhando para o mundo, para a vida que vai perecer, mas não olhando para a palavra de Deus. E nesse momento agora, o mundo inteiro se voltasse para Deus e que a gente pudesse fazer aquela oração como Salomão fez, né? Quando ele diz lá que quando a peste vinha, que Deus ia realmente guardar e floresce o meu povo, né? 2 Crônicas 7,14, que se chama pelo meu nome, se orar, buscar, né? E se orar, me buscar e se converter, né? Dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei o seu pecado, pois é, sararei a sua terra.
Seria hora de todos nós, governantes do mundo inteiro, todas as nações, se voltarem para Deus. E saber que Ele tem um plano bem maior, melhor, e a vida eterna que o Senhor deixou para todos os homens. Mas agora eu trago novamente para os irmãos, que é a vida, irmãos. Você está falando dessa vida passageira, faça o teu melhor, como eu falei, vá para o seu trabalho, né? Cuide da sua família, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, faça o bem. Mas você sabe que tudo isso vai ficar. Um dia tudo isso aqui vai ficar e você vai subir para prestar contas para Deus. E lá sim, uma vida que nos espera. Uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna sem Deus. Essa realmente é a vida que Jesus vem nos falando. Ele vem falando para a igreja. Mas o mundo e a igreja continuam olhando para essa terra, para as coisas do mundo e ainda não entendeu o recado de Cristo. Que nós temos que nos preparar, porque Ele tem uma vida para nos oferecer. A vida eterna. Vamos falar do jovem rico, né? Lembra do jovem rico lá? Né? Tira ali. Aquele jovem rico, ele chegou para Jesus e Mateus 19, né? Ele fala assim, mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Quer dizer, o que farei para herdar a vida eterna? Porque Jesus vinha pregando e anunciando a vida eterna, como nós na igreja também temos que anunciar e pregar a vida eterna. E Jesus, ele falou, tudo tenho feito, né? Obedeci os teus mandamentos, honro meu pai e minha mãe, não cometi adultério. Ele começa a falar alguns mandamentos, né? Jesus fizeste, faz bem. Ele falou, só uma coisa te falta, pega tudo que você tem dos teus bens e dá aos pobres. Ele se entristeceu, abaixou a cabeça e não seguiu mais a Jesus. Por quê? Porque os bens, né? Os bens para ele representava muito para a vida dele, eram os bens. A vida dele se resumia nos bens que ele tinha. Será que o que nós temos assim, irmãos, como é que a gente está vivendo a nossa vida hoje? Graças a Deus, o Senhor nos deu uma casa, o Senhor nos deu o nosso carro, nós temos a nossa casa, temos a nossa vida aqui, graças a Deus. Amém, Senhor. Eu preciso disso por um tempo só, porque depois de um tempo eu não vou precisar mais disso, porque eu vou estar com Ele para sempre. Eu não posso ficar olhando para essas coisas que estão aqui à minha volta e esquecer que Deus tem um plano maior para mim, bem melhor deste mundo, né? Para me levar a estar com Ele para sempre, igreja. E o que eu vejo hoje, até dentro da igreja, as pessoas estão ouvindo a palavra, estão se esquecendo do plano de salvação, da vida eterna, do sacrifício que Jesus fez quando Ele derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. Deus está olhando para o mundo hoje e vê o mundo de que maneira? Como você está vendo, como eu estou vendo. Violência, o amor se esfriando, a palavra de Deus nos diz que é se esfriar, não há mais respeito, os homens se distanciando a cada dia mais de Deus. A gente fala aqui nas irmãos, eu falo na igreja, eu falo aqui em casa, o ser humano ele chegou no limite. No limite. Eu olho para tudo, eu fico triste quando a gente olha para a televisão e a gente vê da maneira, a maldade, tudo que está acontecendo no mundo. E Deus enviou Jesus, amou o mundo para ver tudo isso que está acontecendo agora, irmãos. Porque o homem ainda não continua não entendendo o recado de Deus para o mundo inteiro, que Ele enviou seu Filho para salvar o mundo, salvar os homens. E as pessoas ainda não entenderam isso. No meio dessa pandemia, a gente vê vídeos aí, né? Vídeos como você recebe, eu recebo também, que eu estou começando a nem querer mais ver nada disso, né? Até no WhatsApp deletar, é de guerra política. Guerra política, né? Se fala do presidente e tantas coisas a gente falar, que é para tudo derrubar o presidente, sei o quê, porque sai, quer entrar outro partido, quer tirar. Irmãos, não entendemos aí do recado de Deus. Deus está tratando com o mundo, está tratando com os homens, como ele diz, eu enviei Jesus para o mundo para salvar o mundo. E o homem ainda não entendeu isso, ainda continua brigando, né? Por poder, por dinheiro, por política. Então, a gente olha para tudo isso e a gente vê, né, nas televisões, tudo isso, um sofrimento muito grande, é verdade, mas
É hora de a gente levantar os olhos para o céu, é hora de todas as nações se voltarem para Deus, clamar ao Senhor, nos arrependermos, pedirmos perdão, misericórdia de Deus para o homem, porque ainda não entendeu o recado de Deus. A igreja mesmo não tem conseguido compreender isso, porque hoje a gente vê irmãos assustados. Ah, pastor, é porque preocupa, é a vida, é a morte. Pois é, uns estão com medo da morte. Mas é o que eu falei, a morte é inevitável para todos os homens, irmãos. Eu vou passar e você vai passar um dia por ela. E o apóstolo Paulo, ele fala, né, que quando ele fala em Filipos, para a igreja de Filipos, ele fala que o viver é Cristo. O meu viver é Cristo, morrer para mim é lucro. A morte para o apóstolo Paulo era vantajoso, era prazer em morrer e estar com Jesus, porque ele falou que era bem melhor estar com Jesus, né? Mas ele sabia da importância da sua missão, do seu ministério, que tinha que continuar ali para conduzir a igreja, né? Para estar ali conduzindo a igreja do Senhor, mas ele usa essa expressão, um homem destemido até da morte. Para estar com Jesus, ele fala, é bem melhor. Mas a Bíblia fala de vida, irmãos. Mas a vida que o Senhor vem nos falando, a vida abundante, a vida, é outra vida que as pessoas estão voltadas para uma vida aqui que é passageiro. O mundo inteiro está voltado para isso. As pessoas estão voltadas para uma vida que vai passar. A minha, de todo mundo, vai passar. Qual o nosso conceito de vida? Vamos ver em Lucas capítulo 12, vamos ver aqui capítulo 12 de Lucas, né? Da palavra do Senhor nos falando ali. Vamos ver aqui Lucas, né? Então Deus está nos falando aqui a respeito disso. Lucas, ele diz assim, sobre um homem que era avarento, e esse homem vai juntar muitas coisas no seu celeiro, e ele usa essa expressão aqui, né? E ele diz assim, né? Ele proferiu, capítulo 12, versículo 16, né? Primeiro o Senhor fala anteriormente aqui, no versículo 15, diz assim, então lhes respondeu, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na mudança de bens que ele possui, como aquele jovem rico, né, que se apegou aos bens materiais e esqueceu, né, realmente da vida que o Senhor está para oferecer para ele. Ele lhes proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e razoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E diz, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim o que é tesoura para si mesmo não é rico para com Deus. Então, a vida de muitas pessoas estão aqui, irmãos. Está atrelada ao bem, a propriedades. Aquele homem juntou aquilo tudo, come, bebe, né? E a palavra veio, vou tirar a tua vida. Por isso que o Senhor nos fala que a gente não deve amar o mundo. O mundo, ele é capitalista, materialista, né? Hoje a gente tem, além do capitalismo, além desse materialismo, né? A gente ainda tem, né, neste mundo também, né, comunismo, ateus, tantas coisas estão no mundo aí, irmãos. E as pessoas ainda se apegando no mundo materialista, como eu falei, capitalista, no meio disso tudo que está acontecendo, guerra política, isso é uma vergonha, irmãos. Deus dando um recado para o mundo inteiro nesse momento, mostrando um sinal, porque muitos sinais ainda vão vir, né? É um dos sinais que estão por vir, porque ainda vão vir sinais ainda maiores. A gente está vivendo hoje ainda só o início, porque como vem ainda mais sinais antes da grande abominação do anticristo entrar, será que nós vamos suportar? Se o povo de Deus mesmo agora não está suportando mais esse sinal. Então, igreja, aquele homem estava ali, preocupado em juntar, para que eles pudessem ter aquela vida, porque a vida aqui que nos importa. Hoje vão te tirar a tua alma. Tem muita gente aí sonhando, é guerra política, ele vai sair, eu vou entrar, não sei o quê. Amanhã a alma dele pode ser tirada.
Vai ficar tudo aí. Então preste bem atenção nisso. A Bíblia diz, não acumuleis tesouro na terra, onde ladrões, traças, vêm, destrói, roubam e destrói, mas acumuleis tesouro no céu, onde traças, nem ladrões podem entrar lá e tirar. Acumuleis tesouros no céu, igreja. Então o Senhor começou a falar comigo aqui, é um texto bem conhecido. Eu falei, Senhor, mas por quê? Porque o mundo se esqueceu de Deus. As pessoas se esqueceu do Senhor, do Criador, daquele que realmente fez os céus e a terra e todas as coisas. E a gente vê hoje também, irmãos, um mundo, né? Não só a questão do capitalismo, como eu falei, mas o deboche, a brincadeira. A gente vê no meio dessa pandemia pessoas mandando um vídeo brincando com essa situação. Até outro dia estava falando em casa, zombando de Deus como o ano passado, escolas de sambas, né? Um Cristo lá sendo arrastado pelo demônio. Jesus, homem, mulher. De Deus não se zomba, irmãos. Você olha para isso, olha, meu coração está triste. E o Senhor? Ele enviou Jesus para salvar o mundo, salvar o homem. E essa é a resposta que o mundo está dando para ele? Essa é a resposta que o mundo está dando para um Deus que nos formou do pó da terra, que estabeleceu todas as coisas? É essa a resposta do homem para Deus? Zombando de Deus, não respeitando mais a Deus nem a sua palavra. Na última palavra que eu ainda comentei com alguns irmãos aqui, vou comentar novamente aqui, que o Senhor nos deu no domingo anterior, onde a gente não podia mais abrir a igreja, né? Que esse é o segundo domingo que nós estamos aqui sem poder abrir a igreja. Deus nos levou em Malaquias 1,6, só para lembrar para os irmãos, não vou trazer aquela mensagem, já foi falado. Mas Deus falando, se eu sou Pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde é que está o meu respeito? Deus falou isso lá atrás, depois teve o silêncio lá, até vir João Batista. Quando eu falei, não vai ter silêncio de Deus, não teve silêncio, mas não teve silêncio. Deus continuou falando, mas Deus está agindo. Como ele agiu lá atrás, 400 anos de silêncio. Agora Deus está agindo sobre a terra. Com os sinais, vai mandar mais sinais. E eu vou te falar algo que Deus colocou no meu coração. Ele vai levar de dentro e fora de casa. Ele é o Senhor, irmãos. Ele está tratando, está passando para a terra para tratar com os homens. Ele vai levar os que estão em casa, os que estão fora também estão em casa guardados. Não, porque a mão do Senhor está passando sobre a terra. Vai levar seus filhos, vai levar ímpios, vai levar quem ele quiser levar. E não adianta você ficar com medo, desesperado, apavorado. Você tem que guardar a tua vida. A vida eterna, porque Jesus falou, quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Quem perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Ele está falando de perder uma vida, de renunciar à vida deste mundo, onde as pessoas estão agarradas à vida deste mundo. O mundo e a igreja estão se agarrando a este mundo, essa vida passageira. Ele diz, quem perder a sua vida, essa vida aqui, acha lá. Poxa, mas que loucura é essa? Que vida? É a vida eterna. É a vida que ele veio para trazer para o homem, para o mundo. O pecado foi dado, Deus tem falado, né, da sua vinda, tem falado das virgens, das prudentes, e tem falado tanto com a igreja. E como as pessoas falam, né, eu sei que você já ouviu falar isso, eu também, o mundo está entrando na igreja, porque o homem ele está amando o mundo, né? As pessoas estão amando o mundo. Jesus falou que a gente não pode amar o mundo, irmãos. Se agradar, ter prazer nas coisas deste mundo. Né? E ainda mais o cristão que tem se apegado às coisas do mundo, tem mais prazer com as coisas do mundo que com as coisas de Deus. Né? Tem mais prazer do que o mundo está oferecendo, do que estar para mim num shopping, passeando, é gostoso, e tudo, mas na igreja é uma inquietação. O culto demora, o pastor demora a pregar, o louvor não está bom, tudo está ruim na igreja. Mas quando ele está num shopping, quando ele está na praia, quando ele está num passeio, tudo é agradável, mas estar na presença do Senhor não é mais agradável. Orando, buscando, louvando, não é mais agradável. Prazer em louvar e adorar ao Senhor, como Davi, aqueles homens que louvavam ao Senhor com alegria sobremaneira, não está tendo mais a igreja, irmãos. A igreja precisa despertar. É um trabalhar de Deus com o mundo inteiro. A igreja não está fora desse trabalhar de Deus, não, irmãos. Os prazeres do mundo, né, tem realmente afastado as pessoas de Deus, na casa do Senhor. Então, quando Deus olhou para o mundo,
Ele olhou para os homens, olhou para mim e para você. E agora ele vem com a sua graça, com o seu favor, porque nós não merecíamos ele, o seu favor, ele vem e envia seu filho, ele entrega Jesus para o mundo para nos salvar. E agora a gente vê o mundo como está, se distanciando de Deus, deixando Deus de lado, zombando, como eu falei para os irmãos do Senhor. É tempo de a igreja começar a parar e pensar nisso, salvação. Eu tenho falado isso para os irmãos na igreja, tenho repetido e vou repetir até o fim. Nós não levamos nada dessa vida, sim, levamos sim. Uma coisa você leva, a tua salvação. Porque a tua salvação você conquista aqui. Porque depois que morrer, não tem esse negócio de se devela, não tem isso não, você sabe. Não adianta ficar clamando aqui, porque ninguém fica orando para o morto, não. Não adianta você ficar orando para o morto, porque a Bíblia fala que o Espírito volta, torna a Deus e acabou. Né? Os que estão aqui não podem passar para lá no mundo do Senhor, acabou. Sabe, igreja? Então, a gente leva sim a nossa salvação, que é o que a gente tem de mais importante e precioso neste mundo. Não são bens materiais, não é corrida política, nem financeiro. Tudo isso é bom, a gente, claro, a gente tem que ter, eu sei que a gente precisa ter nossa casa, nosso sustento, tudo bem, mas daí você se apegar a isso, ao ponto de se afastar e esquecer de Deus. O mundo tem estado assim, irmãos. Quando você olha para tudo isso que está acontecendo, você quer achar uma explicação? Tem. A palavra de Deus fala que nós íamos realmente passar por epidemias, que os sinais iam estar vindo. Não vem mais sinais ainda, né? Terremoto já veio, maremoto, não vem mais sinais. Vai vir sinal no céu, né? E muitas coisas vão acontecer até vir no Senhor. Não é surpresa para a igreja, não. E o temor da morte? Porque temos medo da morte. Se nós estivermos com Jesus, morrermos com Jesus, nós vamos ressuscitar com Jesus, irmãos. O teu medo não vai impedir de acontecer nada com a tua vida, meu irmão. O teu medo não vai te impedir, não. Não adianta você ficar com medo, porque o medo não vai trazer nenhum benefício para a tua vida. Mas o que você deve se preocupar é com a tua vida. Essa vida eterna, essa vida que está preparada, que o Senhor preparou para todos nós. O que ele fala lá, né, em Mateus 6, que nós não devemos andar ansiosos por nada. Jesus fala novamente para nós aí, quando ele vai falar a respeito da vida, né? Ele fala, não devemos nos preocupar quando nós devemos de comer ou beber, nem com o vestiário, com o que vamos vestir. Ele fala, não é a vida mais importante do que o alimento? Não é o corpo mais importante que as vestes? Olha aí Jesus falando novamente. Jesus veio para isso. Deus enviou Jesus para salvar os homens.